covarde. Ele permanece conosco. Por isso que nessa noite nós precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos cure desse relacionamento que ficou a desejar do nosso Pai aqui na terra, para que a gente possa se relacionar com Deus Pai como Ele é. E Ele é bom, Ele é benigno, Ele dá coisas boas para aqueles que o buscam. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Se nós, quando um filho chega para mim e fala assim: pai, compra pão. Claro, eu compro pão de cará, eu compro pão com coco, e daí eu compro também uma mortadela, mas pelo menos um ovo a gente vai fritar vapor no pão. Eu sou mau, e eu sei dar coisas boas para a Karina, para a Daniela, para o Lucas, para a minha neta Isabelle, para o meu netinho João Miguel. João Miguel, da última vez que foi em casa lá, 2 anos e pouco, né, nasceu em maio, 2 anos atrás, a gente estava no micro-ondas, a Vânia comprou um pão assim, de presunto e queijo, daí ele falava assim: vô, ele me chama Vu, né, Vu, por causa do acento, vovó, mas vovó ele chama de vovô, mas Vuvu e tal. A gente vai aceitando tudo, né? Meio assim, outra língua, a língua dos anjos, não sei. Mas dá um pão, daí eu pegava, tirava assim e ele comia, né? Eu sou mau, eu dou coisas boas para meus filhos. Então, se um filho ele tem fome, ele pede um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se ele tem fome, ele fala assim: eu quero um peixe, é proteína, precisa. A gente vai fazer de tudo. Eu vou vender o celular, eu vou fazer qualquer coisa para comprar um peixe, come aqui. E o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo a todos que pedirem. Ele nos dará a limpeza da nossa vida espiritual, Ele não nos dará a salvação, Ele não nos fará andar acompanhado com o Espírito Santo. É claro que Ele dará essas coisas. E outra, sabe naquelas situações, e olha, eu digo isso até as do passado, em que ninguém vê, mas as lágrimas caem nos nossos olhos, lá está Deus Pai, enxugando todas elas. Na verdade, guardando todas elas em um odre. E aqui tem um mistério. Odre é um lugar que se coloca o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. E esse choro, ele pode durar a noite toda, mas de manhã a alegria virá. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ver também Romanos 5,5. Romanos, volta mais ali, você vai encontrar Coríntios, daí você vai encontrar o capítulo 5,5. Olha que fácil de guardar esse versículo tão precioso. O que diz o texto? Quem achou? Olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Outorgado nos foi dado, uma outra tradução vai dizer dado. Então o Espírito Santo ele foi derramado no nosso coração. Creia, se aproprie dessa verdade, ore por essa verdade, que o Espírito Santo, que outrora só era dado aos reis, aos profetas e aos sacerdotes, agora é dado para você, minha irmã Rosa, para você andar em novidade de vida, para que você falou assim, que nem o Moisés abriu o mar lá, daí Josué falou assim: se Deus está conosco, abra o mar, e o mar abriu. Poder do Espírito Santo. E precisam de certos mares, certos rios precisam ser abertos para que a gente passe e a gente veja o sobrenatural de Deus. E vai estar do lado uma parede alta, os peixes andando para lá, para cá, talvez uma lula, talvez não sei o que, e você está passando pelo caminho que Deus abriu para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá também, primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. Primeira carta de João, tem Pedro, é o último versículo do capítulo 3 da primeira carta de João. Todos acharam?
Primeira carta de João, não o Evangelho, mas a primeira carta de João, capítulo 3, verso 24. É o último versículo desse capítulo. O que diz o texto, meus irmãos? E aquele que guarda os seus mandamentos. Aqui João, o apóstolo amado, está falando como Jesus falou: aquele que guarda os meus mandamentos. Então, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Isso é importante. Se nós estamos guardando os mandamentos, guardar não é pegar essa Bíblia e guardar na gaveta. Tem uns irmãos que guardam a Bíblia na igreja, né? Eu estava falando para a pastora, a gente usa uma Bíblia, eu já não trago de casa porque é menos peso, eu uso aqui na igreja. Daí, a gente já está há um ano aqui, né? Eu acho que o dono daquela Bíblia, ele deve ter se reconciliado. Porque eu procurei ela hoje e não encontrei. Né? Eu acho que é o irmão Ed, que às vezes ele deixa Mas tem Bíblia que é mais crente que os irmãos, né? Elas estão sempre na igreja. Preta. Isso. Muito boa, aquela letra é boa. Mas um outro deixou aqui, o do R.R. Soares também, que está aqui na capa, eu estou aproveitando. Louvado seja Deus. Então vamos lá. O que diz o versículo 24? E aquele que guarda os seus mandamentos, não é guardar na prateleira. Ali tem várias Bíblias. Eu vejo a posição delas, tem até uma Testemunha de Jeová ali verde. Uma Bíblia verde da Testemunha de Jeová lá. Eu sempre desde. Mas esse tudo, né? Mas abafa o caso, né? Vamos lá. Então nós temos que guardar, não na prateleira, ali tem uma prateleira, estão guardadas as Bíblias, ninguém lê. Não é isso que a Bíblia está falando. Guardar significa guardar no coração e aplicar. Porque se a gente guarda toda a palavra na mente e no coração e não faz, a Bíblia fala que nós somos semelhantes ao homem imprudente, que construiu a sua casa aonde? Na areia. Veio a tempestade de hoje de manhã, veio os ventos, vieram os raios, bateram forte contra aquela casa, e aquela casa ruiu. Por quê? Porque ela estava fundamentada na areia. Mas aquele que ouve as palavras de Deus, lê a Bíblia e pratica, é o homem prudente, porque o Espírito de Deus vai fazer a gente lembrar dessa palavra, seja no supermercado, na decisão a tomar, no caminho a seguir, numa mudança para um outro estado. O Espírito de Deus vai nos orientar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E nisso conhecemos que Ele está em nós. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que, ao pregar, falar: Jesus está em mim. Quando nós estivermos em lutas, em dificuldades, em momentos de deserto, lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Jesus está em nós, o Espírito dele está em nós, e nós não precisamos temer absolutamente nada, porque confiamos, porque as palavras dele estão em nós. Nós guardamos essas palavras, praticando pelo Espírito que nos foi dado. Coisa linda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita em nós. O mundo não pode receber. João 14, versículo 17. Agora é o Evangelho de João. João 14, 17. Que coisa linda, né? Bolsonaro não pode receber esse Espírito. Lula não pode receber. E na verdade é que eles nem querem, né? Eles querem viver na mentira, porque eles falam do que lhes é próprio. A mentira, porque é o pai deles, e eles precisam se converter. É o pai da mentira. João 8, 44. Então o mundo não pode. O mundo que vive na sujeira, no pecado, na imundície, ele não pode
receber o Espírito Santo. Às vezes a gente se depara com alguns frequentadores da igreja do culto, que a gente pode ainda não chamá-los de crentes. Eles gostam de ver imoralidade, gostam de navegar naqueles sites imundos. Essa pessoa não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Não habita em todo mundo. Sabe por que não pode receber o Espírito Santo? Porque é simples. Eu queria pegar um vaso aqui, mas eu não quero fazer bagunça com o pastor Rony depois. Mas imagina que eu estou com um vaso na mão, e esse vaso está cheio de coisas, ele está cheio de terra, ele está... Para que ele possa de fato receber uma semente, eu preciso esvaziar, tirar, arrancar aquilo que está plantado. E é isso que as pessoas precisam, é por isso que elas não podem receber. Tem que arrancar aquilo que o pai não plantou. O pai não plantou adultério, o pai não plantou pornografia, o pai não plantou mentira em nós. Essas coisas foram plantadas pelo maligno e nós demos brecha e precisam ser arrancadas. E uma vez arrancadas, aí sim o Espírito Santo pode vir e ocupar um lugar. Ele não vai ocupar um lugar, ele não vai ocupar e dividir um lugar entre pornografia, entre adultério, entre mentira e as coisas santas. Não. Primeiro tem que deitar fora, daí ele vem, e vem para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver também sobre o penhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. E que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Duas figuras de linguagem. A Bíblia, ela usa figuras de linguagem para a gente entender as verdades eternas, né? Jesus falou assim: se eu fosse falar das coisas espirituais, vocês não iam entender nada. Então eu vou falar das coisas aqui da terra. E aqui existem duas figuras de linguagem. Quais são elas, minhas irmãs? O selo, selar. Como é que era o selo naquela época? Era que nem aquele do correio que a gente antigamente até lambia? Não é. Era usada uma argila, e na argila ia ser impresso um símbolo que tinha no anel de sinete. Por isso que o anel é símbolo de autoridade. Percebe que quando o filho pródigo volta, o pai coloca na mão dele um anel, é autoridade. Então naquela argila pegava um documento, era feito de papiro, que é a planta usada pelos egípcios, era enrolada, né? Tanto é que os rolos da lei eram enrolados e guardados em tubo. Mas um documento, por exemplo, era feito isso, e aqui, onde que está o lugar para abrir, era colocado, ninguém podia abrir aquele selo, ninguém tinha autoridade. Só quem tinha autoridade de abrir aquele selo era quem selou e quem ia ser beneficiado por aquela escritura, compreenderam? Então esse é o primeiro símbolo para que os irmãos de Corinto aprendessem como é que era o sistema, porque o sistema não se usa mais hoje. Hoje tem carimbos, tem enfim. Então o segundo aqui é o penhor. Penhor. Irmãos, o que é penhorar? O que é o penhor? Da caixa lá? Como é que é isso aí? Vai lá na caixa, pega um empréstimo, fecha e deixa consignado e traz dinheiro. Eu não quero ser curioso, mas só levante a mão. Alguém alguma vez fez o penhor? Então conhece bem a irmã Luciné, é isso mesmo. Percebeu? Deus, ele penhorou o Espírito dele. Por você, por mim. Ele selou e penhorou o Espírito dele. Irmã Luciné, imagina que a irmã penhorou joias de algum valor, né? Quando a irmã penhorou lá,
ficou meio assim, 50% da senhora, mais 50% da caixa, né? E se não pagar aquele valor do penhor, a senhora perde. Percebe? Deus, ele penhorou o Espírito dele para a nossa salvação. Ele selou. O diabo não pode mexer no selo. O crente não perde a salvação. Crente, não frequentador de culto. Frequentador de culto, eu estava lá no culto com a minha esposa, daí tinha um moço assim, né? O que é? Daí a palavra lá, e ele toda hora olhava, bem assim na nossa frente. Eu falei assim, esse moço está aperreado. Daí eu fui olhar, daí tinha uma senhorita lá, né? Uma moça decente e tal, mas ele estava mais interessado na senhorita, que estava, graças a Deus, interessada no mover do Espírito do culto. Por isso que não é para qualquer um, é para crente, é gente que tem compromisso, é para quem entregou o coração, é para quem quer viver. Eu não consigo, pastor, mas eu quero viver, é para ti, aleluia. Não para quem vai no culto, para ver a dona ou o rapazinho, não. Se fosse assim, é só tirar uma foto pessoal aí pela rua e ficar depois só no celular. Olha, esse aqui tem barbinha, esse daqui. Mas é para pessoas que vão herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, eu vou parar aqui para a gente tomar um cafezinho, descansar um pouquinho, e depois a minha esposa vai dar aula e eu continuo. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós temos aqui na tua casa, por esse estudo, por esses desafios, por essas coisas maravilhosas que tu nos ensina na doutrina do Espírito Santo. Senhor, nos guarda, nos protege. Agora que vamos parar, fazer uma pausa, que o Senhor nos abençoe nesse momento de comunhão, e na segunda aula que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Como é que eu paro, né?